Olá, bom dia. É um prazer estarmos aqui novamente, recebendo todos vocês, para podermos, um dia a mais, nesse nosso grande esforço da parceria Votorantim pela Educação, podemos tratar de temas relacionados à gestão da educação municipal. Hoje, nós não temos momentaneamente, durante algum tempo aqui, a participação da Carol, e a agenda é grande, as atividades do Instituto continuam, e neste momento, no primeiro momento, a gente não tem a participação da Carol. Na nossa videoconferência de hoje, temos o privilégio de receber o Ítalo Dutra, que é diretor de educação, chefe de educação do Unicef no Brasil. E o PVE fez um convite especial para o Ítalo, para que ele pudesse estar aqui conosco hoje, para poder contar um pouco, não só do Busca Ativa, não só de todo esse esforço que o Unicef faz no Brasil, junto com outras instituições também, para garantir educação com qualidade social, mas, sobretudo, sobre os cuidados que nós devemos ter neste momento, durante a pandemia e pós a pandemia, para que o direito à educação possa ser assegurado, para que efetivamente nós consigamos não só apenas franquear a matrícula, mas, sobretudo, garantir a permanência dos estudantes. Ítalo, bom dia. Em nome da direção do PVE, nós queremos agradecer a gentileza, a disponibilidade, na sua agenda complexa e maluca, né? Certamente não está fácil aí no escritório do Unicef, mas realmente muito obrigado pela disposição, muito obrigado por aceitar o convite do PVE. Bom dia, Carlos. Bom dia a todas e todos. Para mim é um privilégio e um prazer poder estar dividindo com vocês esse tema e essa discussão. A gente aqui no escritório do Unicef em Brasília, em praticamente todos os escritórios do país, a gente está em isolamento, em quarentena, desde meados de março. Então, para todos nós, eu acho que certamente esse é um momento difícil, enfim, e tem com muitos desafios de manejar a vida em casa, o trabalho, entendendo que a gente está com uma crise global e assim, estamos todos assim entre assustados e ansiosos para entender como que a gente vai conseguir enfrentar de fato essa crise que está abalando, digamos assim, uma série de ações que a gente está fazendo no mundo inteiro. Eu estava na Ásia, na verdade, num trabalho temporário, na verdade, cobrindo a licença paternidade de um colega, mas também aproveitando para desenvolver meu lado profissional no escritório regional do Unicef para o Sudeste Asiático e Pacífico, quando começou essa pandemia. Então, eu acompanhei, digamos assim, saí de lá, estava lá desde o início de dezembro até início de março, até a primeira semana de março, e acompanhei um pouco o desenrolar da pandemia e todos os esforços que a gente começou a ver já quando começaram a fechar as primeiras escolas lá na Ásia. Me lembro claramente que a Mongólia foi um dos primeiros países a fechar totalmente as suas escolas, né? E já começou a olhar uma maneira de fazer algum tipo de continuidade de aprendizagens para esses meninos e meninas que estavam, enfim, né? Fora da sala de aula, sem a mediação dos professores, tendo o desafio dos pais e dos familiares, né, estarem num determinado momento entre isolamento social e enfrentando, muitos deles tendo que ainda assim trabalhar, que é o caso da nossa população brasileira. A gente tem uma média hoje de isolamento social que varia entre 45% e 50% na média, né, dependendo da semana e como as coisas vão andando. E a gente, enfim, tá todo mundo, né, os colegas das secretarias de Estado e secretarias municipais enfrentando uma pandemia, né, dentro do contexto da educação que, de fato, deixa praticamente todas as nossas crianças no país fora de sala de aula, desde final de março, provavelmente. Então, já são quase 45 Complexo dias. demais, né? Exatamente. Então, obviamente, a gente tem muitos riscos que decorrem disso, né? Assim, acho que a gente vai discutir aqui, obviamente, um pouco como que essa pandemia vai afetar ou vai, talvez, impulsionar, acho que esse é o grande problema, a evasão escolar,
quando a gente começar a retornar, daqui a algum tempo, 3 meses, a gente não sabe ainda. Depende, obviamente, do que as autoridades locais, sanitárias, de saúde e de educação vão decidir. Mas, certamente, assim, a gente tem muitos desafios já agora a enfrentar, inclusive como preparação para esse retorno às aulas posteriormente. Muito bem. E Ítalo, antes da gente entrar, e queríamos que você pudesse aprofundar tudo isso, até para que a gente possa ter um mapeamento e depois ouvir sua opinião sobre o que as pessoas aqui acham também. Eu vou pedir para a Ana Clara, por gentileza, colocar na tela, Ítalo, por favor, um segundo só, uma pesquisa que a gente faz na abertura das nossas videoconferências, para que todo mundo possa contar um pouco sobre os principais dificuldades para combater a evasão escolar pós-pandemia. Então, eu peço que todo mundo responda aqui a pergunta e ao final da fala do Ítalo, antes da gente começar com as perguntas, a gente vai trazer aqui o resultado e pedir para o Ítalo também analisar o que todo mundo respondeu. Então, contamos aí com a participação, que todos possam responder. E peço agora, Ítalo, por favor, fique à vontade, vamos dialogar, vamos conversar. Fique à vontade, por gentileza. Imagina. Bom, acho que eu queria primeiro, talvez, destacar o desafio de agora, né? O desafio, principalmente de agora, das redes estaduais e municipais, no sentido de agora, que já começou no início. Várias redes, logo no início do fechamento das escolas, fizeram o primeiro movimento, foi, ou, de fato, antecipar férias escolares de meio de ano, para muitas delas. Teve muitos estados em que as escolas só funcionaram 1 ou 2 semanas, dependendo, por causa do calendário escolar, né, que inicia meados de março, início de março, enfim. Então, o primeiro desafio foi, bom, então o que a gente vai fazer nesse início de fechamento? Foi a primeira medida para algumas das secretarias foi vamos antecipar as férias escolares. Isso aconteceu. Para outras secretarias já disseram, não, a gente vai passar para um regime de aprendizagem remota, algum tipo de atuação que possa nos permitir ainda manter contato com famílias e com os estudantes, usando diversos meios para chegar e continuar promovendo algum tipo de aprendizagem para essas famílias e para suas crianças e adolescentes. Então, esse foi a primeira coisa que aconteceu nesse contexto de pandemia no Brasil. Qual foi o primeiro desafio das redes que, enfim, passado esse momento de antecipação de férias, ou para que já começaram a atender as famílias à distância, a gente teve um conjunto de desafios que apareceram. Um desafio que pode parecer não necessariamente ligado ao setor educacional, mas um desafio importante foi o da merenda escolar. Sejam as redes que já haviam comprado bens perecíveis e não perecíveis e que precisavam distribuir isso e organizaram, obviamente, tentando mitigar os riscos de transmissão do vírus, né? De distribuição desses kits de alimentação para as famílias, para as crianças. E, obviamente, que implicava o deslocamento das famílias para as escolas, organização das escolas e assim por diante. Então, esse foi um primeiro desafio. Um desafio que, enfim, para alguns casos, alguns estados levaram em consideração fazer a distribuição do recurso destinado à merenda escolar, complementando, no caso, para transferência monetária via Bolsa Família, via conta da Bolsa Família, na verdade, não via necessariamente Bolsa Família. Então, vários desafios se apresentaram, e esse é um desafio para a segurança alimentar de meninos e meninas, que foi um desafio importante, e que ainda não foi resolvido. Ainda estamos com uma série de dificuldades em muitas cidades e muitos estados para ver isso acontecer. Um outro desafio, mas esse mais diretamente ligado ao setor educacional propriamente dito, do ponto de vista das aprendizagens, foi o desafio de olhar que atividades de continuidade de aprendizagens podiam acontecer ou precisavam acontecer nesse contexto. Qual o primeiro desafio que a gente identifica como um desafio importante? É o desafio de olhar quais são as formas de continuar entregando conteúdos
fazendo algum tipo de mediação para crianças, os estudantes e as suas famílias. Então, logo no início aconteceu uma mobilização de várias organizações do terceiro setor, inclusive o Unicef participou já logo desde o início, uma coalizão, e a gente começou de fato, se disponibilizar um conjunto de conteúdos. Eu vou aqui compartilhar minha tela. Um conjunto de conteúdos relacionados à pandemia. Espero que vocês estão enxergando aí a minha tela. Sim, estamos. Fique à vontade. Então, aqui, o Unicef, logo no início da pandemia, aproveitando a experiência que já vinha acontecido, seja da Ásia, seja do nosso escritório global em Nova York. Então, a gente começou a produzir peças internas e peças externas ao Brasil, ao contexto do Brasil, mas sempre adaptando ao contexto brasileiro. Então, a gente conseguiu reunir muito rapidamente um conjunto de informações relacionadas ao Covid-19, né? Sejam ações pensando nos diferentes setores, conteúdos para famílias, educadores e gestores, material para imprensa, uma biblioteca de publicações, notas técnicas, relatórios, campanhas, materiais, gráficos, enfim, tem uma série de conteúdos que começaram a ser organizados numa seção específica do Unicef no Brasil, com foco em todos os setores. Obviamente, a gente teve uma seção, que é essa seção aqui, né, Famílias, Educadores e Gestores, focada exatamente ao setor educacional como um todo, abrangendo, na verdade, as famílias nas suas casas, os gestores e as escolas. Então, esse conteúdo começou a ser distribuído já a partir daqui, e a partir de uma coalizão com outras instituições, né, como Fundação Lema, Instituto Reúna, CIEB, uma série de outras instituições, se começou a pensar num site onde materiais, aplicativos e conteúdos que pudessem ser distribuídos em meio digital pudessem chegar nessas famílias e nesses estudantes. Todo esse conteúdo foi organizado no site Aprendendo Sempre. Eu vou colocar ele aqui também rapidamente. Todos esses conteúdos do Unicef relacionados à educação foram imediatamente também disponibilizados nessa plataforma chamada Aprendendo Sempre, que está aí disponível de forma pública para ajudar municípios e estados. Então, a gente tem aí uma série de conteúdos, destaques, um mapeamento de o que está acontecendo com as escolas no mundo, e aqui todas as instituições que estão enfim, relacionadas aqui a essa plataforma Aprendendo Sempre, entre elas Unicef, com sede em UNDIM, o Movimento pela Base, Fundação Lehman, Nova Escola, Oi Futuro, uma série de instituições, todas aqui mapeadas. Então, ou seja, a gente viu que conteúdo a gente tinha à disposição e a gente começou a disponibilizar esses conteúdos de uma maneira que ficasse fácil para as secretarias usarem. Então, voltando aqui para o site do Unicef, então, esses conteúdos estavam ali à disposição. O que a gente primeiro começou a observar? Existem poucos conteúdos e poucas metodologias relacionadas à educação infantil e alfabetização, no sentido de que pudessem, de fato, complementar ou auxiliar as redes, e, em especial, com foco em olhar para as famílias e para as suas crianças. Então, imediatamente, a gente também percebeu, e essa é uma coisa que a gente tem observado em pesquisas que essa coalizão tem feito, sob a liderança do CIEB, com a promoção do CONSED da Undime, de observar que há uma preocupação muito grande em, mesmo tendo uma quantidade grande de materiais, em distribuir os conteúdos. Muitas redes usaram combinadas formas seja distribuir conteúdos via plataformas online, como o Google Sala de Aula, como o Moodle ou outras plataformas, usando redes sociais, usando aplicativos específicos. Então, as redes se mobilizaram de diferentes formas para continuar oferecendo material para aprender para essas crianças e adolescentes. Uma primeira dificuldade identificada é, obviamente, muitas famílias, em especial as mais vulneráveis, não têm acesso ou conectividade necessária para acessar esses conteúdos. Alguns estados adotaram algum tipo de ação de conteúdos patrocinados, mas esse é um desafio que começou a aparecer.
Outro desafio, como eu já falei, era o desafio de termos crianças e adolescentes, crianças pequenas, né, da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, com pouco conteúdo e, obviamente, com menos autonomia para usar esse conteúdo. E, obviamente, combinando essas duas questões, o Unicef decidiu, entendendo que talvez a gente pudesse atuar de uma maneira com o valor agregado que a gente tinha, produzir conteúdo específico nesse contexto para crianças e adolescentes, para crianças menores, com foco na educação infantil e anos iniciais, mas com conteúdo em áudio, que pudesse ser distribuído de forma digital, sim, mas que também pudesse ser distribuído por rádio, que é onde a gente sabe que chega a muitas crianças e adolescentes e famílias, sejam na zona rural, em populações ribeirinhas, na Amazônia, enfim. Então, o rádio passou a ser um foco que a gente pensou essa distribuição de conteúdo como forma complementar, para ajudar as secretarias, em especial as secretarias municipais, que são as principais responsáveis pela educação infantil, e anos iniciais. E a gente criou esse site aqui, essa landing page aqui chamada Deixa Que Eu Conto. O que é o Deixa Que Eu Conto? É um lugar onde a gente resolveu criar conteúdo para esses meninos e meninas e suas famílias em conteúdo de áudio. Esse mesmo conteúdo que está aqui no site pode ser baixado, pode ser escutado diretamente no site, pode ser baixado para escutar no celular, transmitido via WhatsApp e qualquer coisa desse tipo. Também começou a ser distribuído usando um canal específico com o mesmo nome, Deixa Que Eu Conto, no Spotify, e também no YouTube, no canal do Unicef no YouTube Brasil. Então, o que são esses episódios? Esses episódios foram produzidos por realizadores que a gente contatou com experiência em contação de histórias, produção musical. Então, são episódios que têm música, brincadeiras, uma série de questões que envolvem essas crianças, pensando em brincadeiras que possam ser utilizadas nesse contexto aí de estar em casa, brincar com a família, jogos com a família, e algo que possa ser pensado para a criança e as suas famílias, entendendo a pouca autonomia dessas crianças, muitas vezes, de acessar esses materiais. Então, a gente já está aí distribuindo um episódio por dia, a gente deve chegar em 80, 100 episódios, e a gente está pensando aí até em expandir isso para outros momentos. Então, esse é um conteúdo também que a gente já está distribuindo, e a gente está pegando esses mesmos conteúdos para facilitar a distribuição nas rádios, né? Estamos com uma frente de distribuição em rádio, para pensar como que vamos fazer essa distribuição mais facilitada. E aí a gente tá também pegando cada um desses episódios e quebrando em spots menorzinhos. Então cada episódio vai ter talvez ser quebrado em 2, 3 episódios menores, porque facilita na distribuição via rádio. E a gente está numa frente, obviamente, de divulgar esse conteúdo principalmente para rádios mais locais, para que a gente atinja aquelas populações mais vulneráveis. Então, eu queria só dizer, enfim, isso é o que está acontecendo do ponto de vista de continuidade de aprendizagens, mas a gente vai ter um grande desafio. Essa continuidade de aprendizagem significa que a gente quer que essas crianças e esses adolescentes tenham a possibilidade de continuar tendo contato com conteúdos que lhes permitam aprender de alguma forma, com ou sem mediação do professor, usando plataformas digitais, usando rádio, usando material impresso que as escolas distribuem para as famílias que vão buscar e vão levar para a escola. Então, tudo isso está acontecendo com um esforço imenso das nossas redes estaduais e municipais, e existem instituições que estão contribuindo, o Unicef é uma delas nesse contexto. Mas qual é o desafio que a gente precisa pensar agora? Bom, a gente tem um número enorme de crianças e adolescentes que provavelmente não voltem para a sala de aula quando as escolas começarem a reabrir. Por que esse é um risco muito alto? O risco muito alto é porque existe um número de crianças e adolescentes que, mesmo com todo esse esforço, não vão conseguir manter esse vínculo constante com a escola.
seja com material impresso, com as plataformas digitais, com rádio, com TV. Tem muitas secretarias de Estado que estão distribuindo conteúdo via TV pública. Então, assim, olhando para esse contexto, e aí acho que a gente precisa pensar nisso de uma maneira importante, a gente tem muitas famílias e muitas crianças e adolescentes que estão perdendo um pouco um vínculo, no sentido de não ter atividades semanais ou diárias que possam ser pensadas em uma articulação com as redes de ensino. Então, obviamente, essas crianças, à medida em que vão perdendo esse vínculo, à medida que a gente tem mais tempo das escolas fechadas por questões de segurança, que a gente sabe que precisa acontecer, porque, né, agora os casos no Brasil estão aumentando muito, a gente tem um número de mortes muito grande, então a gente precisa seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde e as orientações do Ministério da Saúde no Brasil, das secretarias estaduais estaduais e municipais de saúde. E aí a gente vai ter esse vínculo, digamos assim, fragilizado. A gente precisa começar a se preparar já para voltar a essas escolas, digamos assim, e a esses modelos de retorno à educação presencial, pensando que, mesmo que demore 2 ou 3 meses, o retorno à escola precisa ser um retorno seguro, precisa ser um retorno que olhe para esses meninos e meninas que, muitas vezes, não necessariamente vão ter acompanhado as atividades de aprendizagem remota que as secretarias municipais e estaduais de educação vão distribuir. Então, o que a gente precisa começar a se preparar já? A gente precisa começar a se preparar já, a planejar esse retorno, pensando em diminuir a evasão escolar. Para isso, o Unicef, junto com outros parceiros, já vem trabalhando numa estratégia chamada busca ativa escolar, para aqueles meninos e meninas que estão fora da escola, ou seja, independente da pandemia, o Brasil já tinha quase 1.800.000, de acordo com os dados da PNAD 2018, quase 1.800.000 estudantes fora da escola, isso com a pesquisa sendo feita em abril, né? Então, a PNAD tem uma pergunta sobre educação para as famílias, a PNAD contínua, né? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, sendo feita em abril. Antes, essa pesquisa, quando era a PNAD anual, ela era feita em outubro. Então, obviamente, se a gente perguntar, quem está nas redes sabe, se a gente perguntar para as famílias e para os seus secretários, para os diretores de escola, para os professores, a gente sabe que a evasão escolar começa a aumentar mais no segundo semestre. Seja por desestímulo, os estudantes sentem que não vão concluir o ano, tem uma série de outras ações, outros fatores que influenciam nesse contexto, mas a gente sabe que há uma diferença entre perguntar sobre evasão escolar no início do ano e no final do ano. Então, a gente tem uma série de fatores que interferem aí nesse número, mas essencialmente o Brasil tem ainda o problema de crianças e adolescentes que estão fora da escola. Principalmente para os adolescentes, né? É o percentual maior de crianças e adolescentes que está em idade escolar, que está fora da escola, são de adolescentes com mais de 14, 15 anos de idade. Então, a busca ativa é uma estratégia olhando para os municípios, que é onde quem tem essa condição de ir atrás dos meninos e meninas, que tem por intenção usar os serviços que já existem e de maneira gratuita ofertar uma metodologia social e uma metodologia e um sistema de gestão de informação para as redes municipais, né, para os sistemas municipais e estaduais utilizarem uma plataforma para ir atrás das crianças que estão fora da escola, descobrir por que elas estão fora da escola e trabalhar de forma coletiva para mitigar isso e mitigar essas causas, porque não necessariamente é só a escola ou é só o setor educacional que vai ter que fazer uma ação para mitigar a causa que levou esse menino ou a menina a estar fora da escola. Então, nesse contexto, olhando para
crianças e adolescentes que estão fora da escola, os serviços que estão disponíveis nos municípios e nos estados. A Busca Ativa Escolar pretende, na verdade, oferecer uma maneira, né? Olhando a partir de um desejo. Então, aqui vocês têm nesse quadro, né? O site é buscaativaescolar.org.br, vocês podem olhar o que está acontecendo. Hoje a gente tem 3.124 municípios que fizeram a adesão à Busca Ativa Escolar, 16 estados, porque tem um módulo para o estado para fazer isso. A gente enfim, tem 283.502 alertas de crianças e adolescentes fora da escola nessa plataforma, 86.270 casos, ou seja, que a partir do alerta a gente faz uma pesquisa inicial e transforma esse alerta em um caso, e 47.014 rematrículas. Então, a gente já aí conseguiu achar, eu digo, principalmente municípios e estados, né? A gente, o Unicef, contribui mais para o trabalho deles, né? O Unicef faz só, contribui com a estratégia de forma gratuita, faz treinamento, a gente tem um curso, Busca Ativa Escolar na Prática, que certifica para cada perfil esses gestores municipais e estaduais, com módulos separados, vocês podem ver aí na tela, né? E esse curso foi pensado exatamente para ajudar os municípios e estados a desenvolverem, né? Aqui, na verdade, o curso só tem para município, o módulo do estado a gente está soltando daqui a pouco, mas como uma maneira de ajudar estados e municípios, além de mobilizações que a gente fez nos fóruns da Undime, fóruns, reuniões do Concede, fóruns da Undimes estaduais, das seccionais estaduais da Undime, mobilização de para conjuntos de municípios. A gente trabalhou aí nos últimos 2 anos com bastante, 3 anos quase, né, 2 anos e meio, 3 anos, com bastante afinco, desde que a estratégia foi lançada, para mobilizar, para oferecer treinamento, oferecer capacitação para os municípios, para utilizar a ferramenta de uma maneira segura, de uma maneira importante, protegendo os dados das crianças e adolescentes que estão fora da escola, porque são dados sensíveis, só quem tem acesso a esses dados são os próprios municípios e assim por diante. Então, tem muitas coisas que aconteceram, pensando nesse contexto de busca ativa escolar, para que a gente tenha esses números que eu falei aqui para vocês. Então, como é que acontece a busca ativa escolar? Ela parte a partir da adesão de um prefeito, né? Da adesão do município. A partir disso, a gente tem uma série de perfis, né? Seja o gestor político, o coordenador operacional e um comitê de gestor intersetorial, porque precisa haver a contribuição de vários setores, não só do setor educacional. A gente precisa ter saúde, assistência social, educação, cultura, esporte, e dependendo da estrutura do município. A metodologia é bastante flexível, mas precisa haver um trabalho conjunto. Muitos municípios, inclusive, contam com a participação de lideranças religiosas, pastoral da criança, pastores de igrejas evangélicas, que contribuem para descobrir quem são essas crianças que estão fora da escola, para que não haja a criação de serviços novos, que a gente já sabe que os municípios estão, obviamente, apertados em termos de orçamento, e a ideia da metodologia não é aumentar os serviços, é usar os serviços que já tem para ir atrás desses meninos e meninas que muitas vezes não atendem às campanhas de matrícula que todos os estados e municípios fazem no início do ano. A ideia da Busca Ativa Escolar era funcionar o ano inteiro para ir atrás desses meninos e meninas que estão fora da escola. Então, aqui está uma maneira importante de se preparar para esse retorno. Saber, aprender, organizar as coisas que podem ser feitas de uma maneira online, usando distância social, para usar essas ferramentas para ir atrás desses meninos e meninas que a gente sabe que não vão voltar para a escola. Então, como que essas secretarias de educação, assistência e saúde, por exemplo, podem já se preparar para buscar esses meninos e meninas que estão fora da escola? Unicef Brasil, em parceria com a Undime Nacional, né, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o CONGEMAS, que é o Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social, e o CONASEMS, que é o Colegiado Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, essa plataforma e a estratégia, estão aqui eles, né, todos conosco, estão trabalhando junto conosco para desenvolvimento e para o contínuo desenvolvimento da busca ativa escolar. Então, aqui tem uma dica importante sobre como usar uma maneira importante de se preparar para o retorno às aulas para combater a evasão escolar, né? Então, a gente está aí disponível
para essa questão, enfim, né, num curso online, curso certificado, esse curso de busca ativa escolar na prática, né, é totalmente à distância, gratuito e certifica os gestores a partir da adesão à busca ativa escolar. Então, tem aí uma série de ferramentas que podem ser usadas nesse período de isolamento social para isso. Outro elemento importante, até já conversei com o Carlos sobre isso, Unicef, Unesco, WFP, né, que é o Programa da ONU para a Alimentação, e Banco Mundial, lançaram um protocolo global para o retorno seguro às atividades escolares. A gente vai estar trabalhando para lançar nas próximas semanas esse protocolo adaptado para o contexto brasileiro, então a gente pode aí pensar já em conversar com vocês sobre esse protocolo daqui a pouco, em 2 ou 3 semanas, de repente, quando a gente também tiver um cenário mais esclarecido sobre como que a gente vai começar a se preparar para o retorno às aulas. Mas acho que o importante nesse momento, aqui falando Vocês da têm busca que ativa escolar... interromper, Ítalo. Eu já quero dizer que ontem o Ítalo falava disso, eu já falei com o PVE também, e aí a gente já faz oficialmente o convite, então, Ítalo, para que possamos ter novamente a sua participação daqui a algum tempo e a gente ajusta aí, vê o tempo Certamente. e acho que vai ser extremamente importante. Por favor, Não, continue. estou super à disposição. Deixa eu até tirar já aqui a minha tela. Então, assim, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade. A gente Mas já pode falei. continuar mostrando à Não, vontade, não, temos tempo, claro. fique à vontade, por favor. Não, acho que agora também para a gente ter uma interação com o pessoal que está participando da live, né? São 325 participantes, é bastante gente. Mas, assim, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade, dizer que a Unicef Brasil está à disposição dos colegas das diversas secretarias de educação para né, oferecer esse apoio técnico da maneira com que a gente está podendo, usando o isolamento social, né, e de qualquer forma pensando em como que a gente pode ajudar vocês nesse contexto. Então, estamos à disposição. Já estou aqui assumindo o compromisso, Carlos, de voltar a conversar com vocês sobre esse protocolo de retorno seguro às atividades escolares. O Unicef já publicou dentro do site, né, do próprio Unicef, na seção sobre o Covid-19, orientação sobre funcionamento seguro das escolas. Agora, esse framework tem uma abrangência maior, então a gente está aqui à disposição para falar especificamente sobre ele daqui a um tempo, quando a gente tiver uma ideia melhor de como que a gente vai avançar nesse contexto de pandemia do Covid-19 para um retorno de funcionamento seguro das escolas. Então, aí estou disposto a gente discutir um pouco a partir de perguntas. Eu vi algumas perguntas aqui. Uma questão importante, talvez, que a gente possa pensar, que eu queria dizer, na verdade, é que todo esse material está online, né? Posso depois mandar aqui para distribuir para vocês os sites todos, né? Enfim, buscativaescolar.org.br, dentro do site do Unicef, unicef.org.br, né, que é o Unicef Brasil. Lá vocês vão encontrar o Deixa Que Eu Conto, com os materiais, e aprendendosempre.org, que é esse site pelo qual o Unicef contribui para esses conteúdos. Então, está tudo público, tudo aberto, tudo à disposição de vocês para ser utilizado aí, baixar os materiais, divulgar isso nos municípios sem problema algum. Que legal! Antes da gente entrar, eu vou pedir para a Ana que possa trazer, por favor, o resultado da enquete que a gente fez aqui na abertura da conversa com o Ítalo. Ana, por gentileza, se você puder trazer. E aí, Ítalo, olha que coisa interessante, né? As principais dificuldades para combater a evasão pós-pandemia. Primeiro, com o maior número de respostas, né? Estudantes e famílias em situação de vulnerabilidade, e aí a vulnerabilidade social, econômica é a mais diversa, com 57%, com 46%, sensação de ano perdido, e aí a gente ainda tem com 35% tanto a recuperação de conteúdos quanto o desânimo dos estudantes. Queria que você comentasse um pouquinho, por gentileza, Ítalo, a sua
a sua percepção a partir desses resultados que os secretários e suas equipes trouxeram aqui para a gente? Eu acho importante, enfim, interessante essa pesquisa, porque ela traz à tona, assim, não é que a gente tinha estudantes e famílias em situação de vulnerabilidade, não tinha e passou a ter com a pandemia. A gente já tem uma série de desafios que a educação brasileira precisa enfrentar. E eu fico contente que acho do pessoal que está participando aqui, que a gente compreenda que de fato é isso. A gente precisa agora se preparar para quando a gente olhar para o retorno às aulas, a gente tem que ter um foco específico nesses estudantes, nessas famílias em situação de vulnerabilidade. Por quê? Seja porque a gente já está começando a ter números aí do quão pesado é a pandemia exatamente para essas famílias e nesses locais de situação principalmente socioeconômica vulnerável, né? Saneamento básico, a gente tem desafios importantes no Brasil para enfrentar sobre isso. E do ponto de vista da educação, é importante ir atrás desses meninos e meninas dessas famílias logo que isso voltar. Mas é preciso se preparar para isso desde já. Então, é claro que as secretarias municipais e estaduais estão assoberbadas com muitas atividades de preparação de material para aprendizagem remota, existem muitas coisas acontecendo a partir daí. Mas eu quero retornar e talvez voltar para o esforço importante de se preparar para o retorno e se preparar olhando para os mais vulneráveis. Uma coisa também importante, que eu acho que apareceu em outras pesquisas que a gente tem visto, principalmente com as redes, é a preparação dos docentes. Muitos docentes não têm preparação prévia para usar, por exemplo, tecnologias digitais. Muitos docentes não têm nem acesso a tecnologias digitais, né? Não tem conectividade nas suas casas, enfim. Então, essa é uma preparação importante também, entendendo que a gente precisa reconhecer que essas desigualdades estão aí e poderão ser ampliadas durante a pandemia do Covid-19 e que se preparar para esse retorno. Essa sensação de ano perdido é algo que a gente precisa também combater, no sentido de entender que, bom, a gente vai ter que se adaptar a esse contexto e entender que a gente, sim, precisa olhar para esses meninos e meninas quando eles retornarem. Readaptar os currículos, readaptar aquilo que é importante, que precisa ser levado em consideração, ter um olhar diagnóstico para essas diferenças, que se elas foram ampliadas ou não, e, obviamente, né, trabalhar para não deixar ninguém para trás. Né? Acho que esse é um contexto, principalmente do contexto de vulnerabilidade, esse é um contexto particularmente importante. Então, a gente tem que estar preparado para não deixar nenhum para trás. E, por isso, a gente precisa se preparar, começar a fazer essa discussão sobre o retorno às escolas, mesmo que isso dure mais 2, 3 meses, desde agora. Ítalo, tem um item que apareceu aqui também, que é a questão da sensação do ano perdido. Quero contar para você que, algum tempo atrás, no final do ano passado, em uma atividade em um determinado município, uma determinada região, em um trabalho de busca ativa, eu estava na secretaria e me convidaram e eu fui até conhecer um trabalho que eles fazem com motoboy, quando a criança falta mais de 2 vezes, a secretaria, a escola informa a secretaria aciona o motoboy e vai um motoboy na casa da família, é uma coisa bastante legal. E aí eles fazem umas visitas de rotina e me convidaram e eu fui fazer uma visita de rotina e me preocupou muito essa sensação que existe, porque muitas vezes a gente no campo da visão, né? Tempo que eu estava à frente da secretaria, mas a gente, com a visão do campo da gestão, a gente precisa ir lá na ponta para entender as coisas. Por quê? Eu ouvi de uma senhora que a filha tinha falecido e ela cuidava do neto, e isso era mais ou menos, acho que setembro, que ele não tinha tirado notas boas, então o ano estava perdido. E era por esta razão que ela não se incomodava pelo fato dele estar faltando tanto. Exato. E para ela era uma questão normal, porque o ano estava perdido. E aí eu te provoco com essa situação no seguinte sentido: quais estratégias são importantes para mitigar, para reduzir essa possibilidade do imaginário na cabeça, que está lá no imaginário da sociedade, que tirou nota baixa, não vai passar, o ano que vem faz de novo. Quais estratégias seriam importantes? Carlos, assim, uma estratégia para nós que é exatamente complementar à busca ativa escolar é a estratégia que a gente chama trajetórias de sucesso escolar. A gente tem, depois eu posso mostrar aqui a tela um pouco mais adiante,
Mas eu acho que tem um contexto importante quando a gente fala do ano perdido, que é um pouco essa cultura do fracasso escolar que a gente tem. Socialmente, não é só a educação, o setor educacional que tem isso, não. A sociedade brasileira tem um pouco esse contexto da ideia de que a gente já sabe de antemão quem são os estudantes que têm pouca possibilidade de aprovar. Outro contexto que, para mim, é particularmente importante e que a gente precisa enfrentar é esta ideia de que a gente tem um modelo educacional que já reprova os estudantes no meio do ano, por exemplo. Que a gente já sabe que eles vão reprovar. Então, é óbvio que o modelo educacional é o modelo que precisa ser pensado para mitigar isso. A gente tem uma oportunidade importante aí, que é a implementação da nova Base Nacional Comum Curricular, né? Por mais que a gente já saiba de leituras mais críticas sobre a base, do tamanho, que ela está muito grande, em especial para os anos iniciais, que tem, enfim, muitas habilidades para serem trabalhadas durante o mesmo ano, e uma série de questões que talvez assim, deixe a base um pouco inchada, mas, de qualquer forma, a base traz um modelo educacional que é bastante interessante no sentido de desenvolver aquelas 10 competências gerais. Eu acho que a gente tem que olhar para isso e pensar talvez menos nos conteúdos. Ler e escrever é importante? Sim, é fundamental para todas as áreas, não é só para a língua portuguesa. Ler e escrever e se expressar em diversas formas de linguagem, linguagens artísticas, linguagem que envolvem gráficos, infográficos, imagens, enfim, a gente está num mundo, né, na sociedade contemporânea, em que a gente se expressa de muitas formas. E, obviamente, a escola é um lugar importante para desenvolver a leitura e a escrita nessas diversas formas. E, sem ler e escrever, você não tem uma visão de mundo que é capaz de se ampliar. Mas a gente sempre lê e escreve em contextos. A ciência é uma importante ferramental para ampliar a nossa visão de mundo, em especial nesse momento, com essa coisa das fake news aí acontecendo. Sim. Então, a gente tem que olhar para um modelo de escola e um modelo de educação que precisa lutar contra isso. A gente assim, não pode deixar ninguém para trás. A gente tem que pensar em recuperação dessas necessidades de aprendizagem desde o início do ano, já olhando para isso, não deixar que as provas ou que as notas ou que as médias influenciem. As crianças e adolescentes estarem na escola o ano todo é particularmente importante. Então, essa sensação de ano perdido a gente tem que enfrentar necessariamente. O Brasil tem hoje, ou deve ter por volta de, talvez isso aumente, 6,5 milhões de estudantes nas redes públicas municipais e estaduais que estão com 2 ou mais anos de atraso escolar. Então, esse é um número importante. Muita coisa. Exato. A gente tem, e obviamente, onde está o atraso escolar mais pronunciado? Nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Esse é um outro fator. Onde que a gente tem taxas de abandono que explodem? 6º ano do ensino fundamental e, de maneira incrível, no 1º ano do ensino médio. A gente tem taxas de reprovação que mais ou menos vão se acumulando à medida em que os anos vão passando. No 1º ano do ensino médio, a taxa de reprovação é altíssima. Então, esses são, a gente está olhando os indicadores, a gente não está olhando necessariamente o projeto de educação. Os indicadores só nos mostram isso. Então, a gente tem que olhar para um projeto de educação que olhe para a transição dos anos iniciais para os anos finais, da transição da rede municipal para a rede estadual, na transição dos anos finais para o ensino médio. A gente precisa olhar para um modelo de educação que tenha por objetivo desenvolver essas competências gerais. Como que a gente desenvolve essas competências gerais para a Base Nacional Comum Curricular, as competências digitais, as competências relacionadas à resiliência, relacionadas à criatividade, relacionadas a pensar no projeto de vida. A gente tem que pensar que português, matemática, história, geografia, arte, educação física, ciências, tudo isso contribui para que essas crianças e adolescentes desenvolvam essas competências. Então, a gente tem que trabalhar junto para isso. Então, a gente tem que pensar em modelos educacionais que sejam mais integrados, modelos educacionais que se preocupem com a recuperação ao longo de todo o tempo. Isso já está na nossa legislação brasileira. A LDB, desde 1996, está falando disso. Que a gente tem que trabalhar com atividades de recuperação durante todo o tempo.
e não ficar pensando em provas de recuperação no final do ano. Então, a gente já tem isso há muito tempo e a gente está demorando muito, talvez, para implementar isso de maneira efetiva. Eu quero, talvez, fazer uma propaganda rápida do Trajetória de Sucesso Escolar. Eu vi algumas perguntas aqui. Gente, todos esses materiais que eu falei, principalmente o Deixa Que Eu Conto, tá lá no site, tá lá e lá no site mesmo você pode baixar e distribuir via WhatsApp, mandar para a rádio, assim por diante. A gente está testando os conteúdos mais curtos, e assim que a gente testar os conteúdos mais curtos, eles também vão estar lá no site. Então, é para vocês baixarem e usarem como vocês quiserem, inclusive nas próprias aulas, usando aparelhos de som nas próprias aulas quando voltar, distribuindo para os estudantes via WhatsApp, enfim, como vocês acharem melhor. Deixa eu mostrar aqui de novo a minha tela, deixa eu acessar aqui o site do Trajetória de Sucesso Escolar. À vontade, vai lá, vai lá. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui. Não, um pouquinho. Prontinho. Então, aí, se vocês estão vendo a minha tela, sim. Esse é o site, trajetoriaescolar.org.br. Esse site, eu vou falar bem rápido para a gente também continuar nossa conversa, nossa interação. Fique à vontade. Esse site tem um painel que tem dados sobre distorção em idade série, reprovação e abandono. Nesse site vocês podem ver painéis, eu vou mostrar depois só o painel do Brasil, mas a gente pode ver painéis por estado, cada estado, como que está a distorção em idade séria em cada estado, cada município, aqui você tem no mapa do Brasil, mas eu também posso acessar aqui com o nome do município, e cada escola dentro do município. Eu vou escolher aqui o estado de Minas Gerais, só para a gente ver aqui, o estado de Minas Gerais não é o estado onde a gente tem a situação da distorção em idade séria maior, mas aqui eu tenho distorção em idade séria, a reprovação e abandono, números totais, as taxas, né, o percentual, que são as taxas de distorção em idade séria, reprovação e abandono, isso separado por segmento da educação básica, anos iniciais, anos finais de ensino médio, e por rede, municipal e estadual. Tem também separado por ano, quem está com atraso escolar de 1 ano, sem atraso escolar, atraso de 1 ano, 2 ou mais anos, aqui também anos finais e ensino médio. E a gente tem também a separação por gênero, né? Os meninos, em geral, sofrem mais que as meninas na distorção em idade séria, por raça, população preta e parda sofrendo mais que as brancas da distorção em idade séria. A população indígena nacionalmente, em todos os estados, a população que mais sofre de distorção em idade séria. População rural com taxas de distorção em idade séria maior que a população urbana e população com deficiência significativamente sofrendo mais distorção em idade séria. Eu falei só de distorção em idade séria, mas aqui, esse painel, aqui eu estou no estado, mas entrando para cada município, deixa eu escolher o município aqui de Minas Gerais, Teófilo Otoni. Eu também posso olhar o município, naqueles mesmos dados, e eu posso olhar o painel para cada escola, tá? Então, isso ajuda muito. Aqui tem uma escola que praticamente não tem problema, tem um só estudante com distorção em idade séria. Mas vocês podem olhar a situação de cada escola do seu município. Tanto a escola municipal quanto a escola estadual, cada escola de cada rede municipal e estadual. Mas o que é interessante? Eu não quero te atrapalhar, mas o importante que eu estou vendo aqui é que tem um ano referência ali, né? Exatamente. E aí, o legal é que dá para a gente ver a série histórica, até exatamente, de análise de política ou de, eventualmente, ações e projetos implementados. Exato. A gente está com os anos de 17 e 18, a gente já deve, em outubro, lançar o de 19, porque a gente precisa de dados que são coletados depois, que são os dados de fluxo essencialmente de reprovação e de abandono, que a gente tem que acessar a sala segura do INEP, tem que fazer uma série de ações para poder pegar isso, então a gente vai ter que esperar essa pandemia aí, a gente ter uma noção melhor quanto a gente possa ter, ainda com segurança de distanciamento social, mas essa coisa de quarentena diminuir, mas a gente vai ter aí esses dados atualizados todos os anos, né? Uma outra coisa interessante, que é importante dizer assim, bom, tudo bem, aqui a gente está usando ferramentas para olhar para o problema,
mas também a gente tem recomendações para enfrentar o problema. Então, a gente tem aqui com foco no gestor escolar, no gestor da rede de ensino, no gestor escolar e nos professores. Esses cadernos de recomendações, eles são assim, paralelos, porque um depende do outro, mas eles são endereçados a públicos diferentes. E, além disso, a gente está transformando esses cadernos, a partir da interação com diversos estados que a gente tem trabalhado, a gente está hoje com 9 estados engajados na estratégia de trajetória de sucesso escolar, e a gente tem aqui uma série de materiais. A gente já está com a parte de diagnóstico, que é uma das etapas das recomendações do trajetória de sucesso escolar, com exemplos, depoimentos, materiais que ajudam passo a passo a como fazer determinadas ações para enfrentar a distorção em idade série. Então, também tem aqui um material online, gratuito, disponível. Vocês podem acessar a partir do site do Trajetórias de Sucesso Escolar. Aqui. Do site do Trajetórias de Sucesso Escolar. Aqui nas recomendações. Então, eu queria deixar isso, enfim, também à disposição, todo esse material aberto, disponível. O site é trajetoriaescolar.org.br, também está tudo aberto. Importante. Eu adorei aqui, acho que eu estava vendo aqui uma pergunta da Maria Regina. À vontade, vai lá. Você está vendo aí? Vamos. Estamos vivendo um frenesi por quantidade, precisamos olhar para a qualidade. Parece-me que a Covid-19 veio para salvar a educação. Estamos defasados há décadas. Tenhamos lucidez em nossas ações, sabemos priorizar o que realmente é relevante para o momento. Eu concordo certamente com você, Maria Regina. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, sim, de entender que a gente pode combinar educação, obviamente, a educação presencial imediata com os professores, com ferramentas digitais, o rádio, a TV e assim por diante. Não, nós sabemos, a gente tem pesquisa, a gente tem ciência sobre isso. A mediação do professor é fundamental. Nós jamais vamos substituir a escola presencial, a mediação do professor por ferramentas totalmente à distância. O que a gente precisa fazer, acho que talvez agora a gente possa combinar isso de uma maneira melhor. Mas a gente precisa entender que essas diferenças, que a gente precisa também enfrentar as diferenças que as nossas crianças e adolescentes têm do ponto de vista de poder acessar, principalmente a internet, que é uma coisa que a gente ainda não tem acesso universalizado no país. A gente tem muita gente que tem acesso, mas a gente não tem acesso universalizado. E outra coisa importante é um olhar para a qualidade. O material que o Unicef está disponibilizando aqui, ele tem um esforço de entender o que funciona. Todas as recomendações do Trajetória de Sucesso Escolar, por exemplo, foram construídas a partir de um olhar e uma análise nossa de experiências que funcionam no Brasil, no contexto brasileiro, adaptados ao contexto brasileiro. Lá no site Aprendendo Sempre, porque eu falei para vocês exatamente, a ideia é fazer uma curadoria de materiais que tenham qualidade educacional, né? Que tenham capacidade com a qualidade de conteúdo e assim por diante. Então, eu acho que é importante a gente olhar para esse contexto de ofertas, que existem muitas, e olhar para a qualidade delas. E, de novo, o trabalho das secretarias, dos municípios e dos estados é o trabalho que faz a educação brasileira acontecer. Todo esse esforço que todos nós estamos contribuindo, a gente não é quem está fazendo a educação brasileira no dia a dia e melhorar. E a gente sabe que, mesmo com todos os desafios, a educação brasileira melhorou muito principalmente nas últimas 3 décadas. Do quesito acesso, mesmo no quesito qualidade, que a gente mas a gente agora tem que melhorar a qualidade, mas mesmo assim a qualidade já melhorou bastante. Mas a gente não faz a educação brasileira sem os 2 milhões e tantos de professores que vão para as escolas todos os dias, enfim, quando as escolas estão abertas, com os 5.678 secretarias municipais de educação, com os 27 secretarias estaduais e distrital de educação, falando do Distrito Federal. Essa é a galera que faz a educação brasileira acontecer. São essas as pessoas que fazem a educação brasileira acontecer, e é a elas que a gente deve prestar todo o reconhecimento e todo o apoio
e acho que esse conjunto de materiais que a gente está trazendo aqui é o conjunto de materiais que é para dar apoio, não é para dizer como faz, é para recomendar algumas coisas que a gente já viu que dá certo em vários contextos. Pode ser que não dê certo naquele contexto específico, mas bom, tá ali uma inspiração para ser adaptada, modificada e adaptada ao contexto. Muito bom. Para não passar, Ítalo, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta aqui da Daniela Tomé, que ela fala assim, ó, como pensar sobre a evasão da EJA, pois ela é grande normalmente e agora, nesse momento de isolamento, a tendência é maior. Como tratar de evasão na EJA? Achei muito interessante o questionamento da Daniela, Ítalo. Eu acho, de novo, assim, eu estou falando aqui da busca ativa de crianças e adolescentes, mas em alguns estados estão usando a busca ativa escolar para a educação de jovens e adultos. A gente sabe que a educação de jovens e adultos é fundamental, porque a gente tem muitos estudantes, muitos brasileiros com mais de 19, 20 anos, que estão fora da escola, que estão trabalhando, que estão, enfim, e que não concluíram a educação básica. Quais são duas questões que eu queria falar sobre a educação de jovens e adultos? Elas não são... Um problema que eu vejo muitas vezes é que a educação de jovens e adultos está sendo utilizada como estratégia para correção de fluxo. A educação de jovens e adultos não é para estratégia de correção de fluxo. Estratégia de correção de fluxo tem que ser uma estratégia que aconteça para esses meninos e meninas em idade escolar, para esses meninos e meninas que precisam de um currículo adaptado e diferente, entendendo que eles aprenderam, mesmo que eles tenham sido reprovados na escola há vários anos, eles aprenderam coisas, eles precisam complementar coisas que são importantes, então, um olhar para eles de uma maneira diferente é fundamental. E a segunda coisa, a educação de jovens e adultos é algo que precisa não ser um compilado de menos qualidade da educação formal ou regular. A educação de jovens e adultos é uma oportunidade fabulosa, interessantíssima, para trabalhar com esses adultos, jovens, trabalhadores, gente que está desconectado da escola há 5, 10, 20, 30 anos, mas que aprendeu muita coisa no mundo do trabalho, na vida adulta e assim por diante. Então, um olhar sobre as propostas de educação de jovens e adultos que seja diferente, que seja adaptado ao que eles precisam, com uma escuta desses jovens e adultos trabalhadores para poder pensar num currículo e não simplesmente pensar num currículo antes sem conhecê-los, sem entender quais são as suas necessidades assim por diante. Então, assim, temos que ressignificar. Tem muita experiência de educação de jovens e adultos muito interessante no Brasil. O mandato do Unicef vai até os 18 anos, mas a gente sabe que tem muitas experiências muito interessantes de educação de jovens e adultos. Então, eu acho que o contexto da pandemia também vai afastar muitos estudantes da educação de jovens e adultos, e a busca ativa também pode ser uma ferramenta para ir atrás deles. Antes da gente continuar aqui, vendo mais algumas questões pontuadas, eu vou pedir para a Ana que coloque, por favor, nós temos, Ítalo, mais duas questões ainda para pedir a gentileza e a contribuição dos participantes. E nessa primeira aqui, a gente sempre, em toda a videoconferência, busca saber se é a primeira vez que você está participando, se já participou de outros, né? E se você já participou de outros, você já colocou em prática algumas das coisas que você viu aqui nas nossas videoconferências do PVE, mas também é muito importante que você possa contar para a gente se você acha que durante esse momento de pandemia agora, até para que possamos nos estruturar adequadamente, você prefere que as videoconferências sejam semanais, 2 por semana, 3 por semana, 4 por semana, ou diariamente, como a gente tem feito? Então, eu peço para que todo mundo responda a essa enquete que está aqui, mas também, Ana, a gente já deixa aqui para que na sequência, daqui a pouco, pode pôr na tela, que as pessoas também contem um pouco de como está sendo a experiência desta nossa videoconferência. O Ítalo já falou e eu quero reiterar, inclusive no nosso grupo do PVE do WhatsApp, que nós temos todos secretários e equipes integrados e participando, depois a gente vai colocar lá, Ítalo, os links, os endereços, você vai nos mandar, a gente vai pôr tudo certinho lá para todo mundo aderir, para todo mundo poder usar, como o Ítalo falou, está à disposição. Ítalo, é recorrente algumas participações aqui falando da segurança na volta. Os protocolos de segurança é uma preocupação muito grande, e aí eu queria que você voltasse e retomasse um pouquinho sobre recomendações em relação à segurança, por favor.
Bom, ótimo. E depois eu também queria comentar, porque eu também fiquei À pensando vontade. aqui as questões. Então, são dois assuntos, esse da segurança e sobre educação inclusiva, né? Aqui no foco, obviamente, educação para crianças e adolescentes com deficiência. A gente tem, eu vou falar um pouco sobre isso, a gente também tem material para educação inclusiva, para divulgar, material online que pode ser usado. E outra coisa que é interessante, deixa eu só botar aqui o outro site quando a gente vai falando, é sobre formação para educação inclusiva, que a gente também tem outros materiais para mandar para vocês. Vou deixar já isso preparado na tela. Mas deixa eu voltar, então, à sua pergunta específica. Carlos, bom, logo no início da pandemia, e quando se começou a ver, e aprendendo com experiências de pandemias ou de epidemias que aconteceram, mesmo localizadas ou pandemias como a gente teve anteriores, o Unicef Global preparou um material de funcionamento seguro para as escolas, tá? Esse manual já existe, ele já está disponibilizado, foi uma das primeiras coisas que a gente traduziu, adaptou para o contexto brasileiro e disponibilizou, desculpem, e disponibilizou no site do Unicef. Deixa eu só voltar aqui, se eu acho esses materiais. À vontade, então. E vou compartilhar de novo a minha Nossa tela. videoconferência aqui é tudo muito tranquilo. Ótimo. Só compartilhar de novo a nossa tela. Então, aqui, espero que vocês já estejam vendo. Aqui, conteúdo para a família, educadores e gestores. A gente tem aqui... Foi logo aqui. Vocês estão vendo? Esse aqui é todo o conteúdo educacional. Estou só tentando achar o documento específico. Famílias, educadores e gestores. Eu vou achar aqui, vou mandar um endereço direto, porque fica mais fácil de ver. Tem uma biblioteca. Tudo bem. Aqui, mensagens e ações para a prevenção do coronavírus em escolas. Esse material está aqui, é um PDF. Depois a gente até separou ele em algumas coisas menores, mas eu acho que ele está bem completo. Ele foi produzido pelo nosso escritório global do Unicef, aprendendo com experiências lá do Ebola, da SARS 2012, do H1N1. Então, uma série de coisas que a gente já tem, conhecimento que a gente já tem em relação à transmissão de vírus e funcionamento seguro. Então, tem uma série de ações aqui de segurança que podem ser adotadas para a prevenção do coronavírus, no caso, ou quando a gente tiver as escolas em funcionamento. Então, aqui está o material, eu vou mandar, podem, enfim, mas eu vou mandar o link aí para o Carlos depois distribuir para vocês, né? Principais mensagens e ações para a prevenção do coronavírus em escolas. E a gente tem aqui uma série de recomendações. A questão da lavagem de mãos vai ser fundamental. Muito provavelmente o uso de máscaras que vão ter que ser caseiras para as crianças e adolescentes. Cuidado de ter mais de uma, porque elas precisam, né, por causa da umidade aí, ser trocadas a cada 2 horas, podem ser lavadas depois. Então, as questões com cuidado de higiene, né, a gente sabe, em especial com as crianças, tem que ter toda uma questão de educação para manter o distanciamento social. As crianças e adolescentes precisam aprender sobre o coronavírus, sobre como é que se transmite, para serem agentes também de segurança delas próprias e dos coleguinhas nas escolas. Então, tem uma série de ações aqui, de recomendações que a gente fala nesse contexto. Então, aqui está à disposição de vocês sobre essas medidas de segurança para as escolas. E aí, como já disse, me comprometo a gente voltar a falar sobre esse plano de retorno que precisa ser pensado aí daqui a umas 2, 3 semanas. Carlos, aí à disposição de vocês para fazer isso. A gente vai ver a tua agenda e vamos pedir sim para que você possa estar aqui conosco. Perfeito, não, estou à disposição. Outra questão importante que eu queria falar, porque eu vi alguém perguntando sobre educação especial, tem uma série que a gente também deixou, essa série foi feita lá em 2013, trabalhando com os personagens da Vila Sésamo, chamado Incluir Brincando. O Incluir Brincando é uma série, isso aqui para agora, para o momento de pandemia, para ajudar as famílias em casa, para ajudar os professores depois.
É uma série de materiais, tem folhetos informativos com sugestões das atividades, tem vídeos. Então, é uma série bastante interessante para ser trabalhado com material para a educação inclusiva de crianças e adolescentes com deficiência. Outra material importante, aqui em parceria com o Instituto Rodrigo Mendes e a Fundação Barcelona, o Portas Abertas para a Inclusão é um curso online totalmente gratuito, de 40 horas, para professores e gestores, cuja ideia é usar a educação física como uma abertura, e a gente pensa em especial para crianças e adolescentes com deficiência física. A gente sabe que muitas vezes essas crianças são as mais excluídas da educação física. Então, aqui é uma porta aberta mesmo, enfim. E não é só para professor de educação física, pode ser feito para qualquer professor. Mas o curso é bastante interessante. A gente teve 3 edições semipresenciais, depois a gente compilou e transformou isso numa edição totalmente à distância. Além do curso propriamente dito, tem uma série de práticas, boas práticas, que foram recolhidas ao longo desse tempo, que estão disponíveis aí no site. Pode ser material feito online direto, pode ser feito um download offline. Então, tem uma série de materiais que podem ser utilizados para a formação de professores e gestores e pensando também em boas práticas para a educação inclusiva. Algumas dessas brincadeiras não necessariamente podem ser feitas nesse momento de isolamento social, mas certamente algumas delas podem ser pensadas para a família, mesmo em condições que são diferentes para esses meninos e meninas. Então, eu queria só deixar isso aí também à disposição de vocês. O site é Portas Abertas para a Inclusão, tudo junto, né, sem o tio.org. Também mando depois o link para ser compartilhado para vocês. Muito bom. Muita gente pedindo os materiais e realmente fiquem tranquilos, a gente vai disponibilizar no grupo do PVE e também queria lembrar que todo mundo que se inscreve no período da tarde recebe um e-mail com um link para acesso, para poder depois assistir novamente. Algumas pessoas estão perguntando se pode usar a gravação para fazer reunião na equipe da secretaria com o diretor. Fique à vontade, pode usar, né, Ítalo, sem nenhum problema. Certamente. Tá? A gente vai disponibilizar. Então, no e-mail, à tarde, você recebe esse link. Por fim, gostaríamos muito de pedir que vocês pudessem avaliar também essa nossa conversa de hoje, que é importante esta avaliação aqui para a gente. Temos uma questão aqui em relação às pessoas cumprimentando. Realmente, Ítalo, os cumprimentos aqui são gigantes, é muito bom, né? Mas há uma questão aqui que eu achei interessante da gente abordar um pouco, é uma questão que fala sobre o importantíssimo pensarmos em educação com projeto continuado, a prova como instrumento de avaliação do saber. Ainda faz sentido na sua percepção, Ítalo? Olha, vamos lá. Eu acho que a prova sozinha não faz sentido algum. A gente tem que pensar que avaliação em educação, em especial na educação básica, é algo que é muito sério, que precisa ser levado a muito sério. Muitos professores, quem é professor sabe disso, a gente sabe se os nossos estudantes estão aprendendo ou não. Muitas vezes sem precisar fazer avaliação ou coisa nenhuma. A gente sabe porque a gente conhece, porque a gente olha no olho, porque a gente sabe as reações dele em relação àquilo que a gente está fazendo, como que eles trabalham com as atividades. Então, para muitos casos, a gente não precisa de prova para saber se os meninos estão aprendendo ou não. A prova pode ser um instrumento. É um instrumento, mas não pode ser um único. Não, a gente não pode olhar para uma prova, aquelas provas escritas, enfim, né, como sendo um único instrumento. E, essencialmente, a gente pode ter a prova, mas a gente pode ter a prova como um instrumento para modular a nossa intervenção como professor. Acabou, eu fiz uma prova, vi. Então, eu tenho que olhar para aqueles meninos que não aprenderam, eu tenho que entender qual é a tática e qual é a modificação da minha estratégia para ajudá-los a aprender, que eu tenho que aplicar para eles, diferente dos outros, usar educação entre pares, usar jogos, usar outras maneiras que a gente tem à disposição, né, para poder fazer isso acontecer. E para isso, gente, aí uma coisa interessante, a questão de... a minha luta sempre vai ser o seguinte, a gente tem que ter menos tempo para fazer prova e mais tempo para planejar. Planejamento, não tem mágica, não tem mágica
em educação. Se o professor não tiver tempo para planejar suas atividades, para estudar, porque a gente tem que estudar a vida toda quando a gente é professor, para aprender coisas novas, para olhar para os materiais que os estudantes nos entregaram, a gente precisa ter tempo para isso, como professor. Sem isso, a gente não avança, a gente não aprende coisas novas, a gente não aprende maneiras diferentes de avaliar. Então, para mim, a prova pode ser um instrumento, sim, não vejo problema nisso, mas não pode ser o único e ela tem que ser usada para modular a nossa avaliação, a nossa intervenção, e não para dizer simplesmente para dizer se o aluno aprendeu ou não. Tudo bem, ele não aprendeu? Ótimo. O que a gente vai fazer de diferente para que ele aprenda? Acho que essa é a grande questão. O que a gente pode ajudá-lo no sentido de dizer assim, olha, mas também, enfim, você precisa se esforçar mais aqui nesse contexto, quais são as coisas que você pode ver, quem são os coleguinhas que você pode conversar, será que você tem ajuda na família? Ah, não tem? Então, quem são coleguinhas com quem você pode conversar aqui na aula durante as atividades, ou mesmo depois da escola, para que você possa aprender com outras coisas? Que atividades eu posso fazer como professor para dar esse suporte que precisa? Então, assim, não quero demonizar a prova, ela é um instrumento válido, mas ela não pode ser pensada como um único instrumento. E, de novo, menos tempo para a prova e mais tempo para planejar. Sem planejamento, não tem bala de prata em educação. Para mim, talvez a bala de prata seja essa. A gente tem que ter tempo para planejar. Né? A gente tem uma lei aí do piso, que todo mundo fala da lei do piso do professor como só a coisa do salário. Não, a lei do piso garante para os professores 33% da sua carga horária para planejar, para se preparar para dar as aulas, para corrigir material, para ver como que o estudante, para estudar, para aprender coisas novas. O professor precisa aprender coisas novas sempre. Então, planejar, para mim, é a palavra que deve ser pensada quando a gente fala de avaliação. E aí eu vou pegar o gancho e vou falar. A gente fala muito de planejamento frente à ação da docência. Mas é preciso planejamento para a equipe, que a equipe da escola reserve tempo para planejamento e, sobretudo, a equipe da secretaria também reserve tempo para planejamento. As ações planejadas, elas tendem a ter maior eficiência na sua implementação, uma durabilidade maior nessas ações. Então, é difícil, com a pandemia esse ano está tudo diferente, mas é nesse momento diferente, como a gente já viu aqui muitas manifestações, que eu acho que a gente tem a oportunidade de crescer, inovar, mudar práticas e rotinas que foram apropriadas um dia e talvez hoje possam não fazer mais muito sentido. Eu acho que é uma grande oportunidade. Ítalo, eu recebi aqui pessoalmente no meu WhatsApp e as pessoas falam, nossa, eu não sabia que o Unicef tem tanta coisa, eu não sabia de tudo isso, tal. Bem rapidinho, assim, né? Fala um pouquinho do trabalho do Unicef, por gentileza, porque me espantou um pouco aqui a questão, eu achei que valeria a pena a gente colocar. Que legal. Não, que bom a gente, né? De novo, essa é uma oportunidade para nós importante, porque o trabalho do Unicef no mundo é o trabalho de contribuir com os governos. Eu estou falando com os governos, e a escola é governo. A escola pública brasileira é o Estado atuando para ajudar crianças e adolescentes a aprender. Então, o trabalho do Unicef é dar apoio aos governos para a realização dos direitos de crianças e adolescentes. A gente está em mais de 193 países, enfim, contribuindo para a realização dos direitos de crianças e adolescentes. E no caso do Brasil, a gente está aqui desde 1950, então há quase 70 anos, na verdade. O Unicef é um fundo de emergência que foi criado pós Segunda Guerra Mundial e é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, então por isso que em geral a gente fala o Unicef, mas quem fala a Unicef não está errado, então é a organização Unicef, sim, mas não tem problema. E o trabalho do Unicef tem aqui no Brasil as áreas de educação, saúde e nutrição, participação de adolescentes e proteção da criança contra a violência e políticas sociais, né? Assim, como áreas principais de atuação externa e assim, tudo mais. A gente sobrevive 100% com doação, tanto de indivíduos, quanto de governos, quanto de empresas. E o trabalho do Unicef, no caso da educação, tem... Eu fiz um painel aqui nessa conversa que eu fiz com vocês, praticamente tudo que a gente está colocando em dia aqui, do ponto de vista de contribuindo com materiais para o setor educacional. Então, visitem a nossa página, tem todos esses materiais. Eu vou tomar o cuidado depois de mandar para o Carlos, para esse e-mail de hoje de tarde, de organizar certamente todos os links categorizados. Ótimo. Eu tenho aqui uma coisa, mando tudo certinho para vocês. E a gente está à disposição, de novo, né, para contribuir com essa parceria.
de vocês aqui com essa conversa com os professores e gestores, para mim é sempre importante. Quero reforçar a sua última fala, Carlos. Planejamento é a palavra. Planejamento para a Secretaria de Educação, planejamento para a gestão da escola e planejamento para os professores. Gente, se tem uma bala de prata para a educação, é esta a bala de prata. A gente tem que ter tempo para ter um bom diagnóstico e planejar sobre ele. Essa é a grande questão. Planejar e executar as ações. Reavaliar as ações. Engajar as pessoas naquilo que a gente está fazendo. Eu estou falando aqui, repetindo exatamente como é que é a estratégia das recomendações do Trajetória de Sucesso Escolar. Deem uma olhada lá no site, que vai estar bastante interessante. Que legal. Ítalo, nosso tempo chegou ao final. Quero dizer que essa conversa, eu não tinha dúvida, ela foi extremamente prazerosa, mas ela foi instigante pelas manifestações que eu vejo aqui e pela qualidade, pela contribuição que o Unicef dá à educação brasileira. Eu acho que os municípios que recebem o apoio técnico do PVE têm agora uma estratégia muito importante para utilizar nas suas ações. Eu gostaria muito, em nome do PVE, Ítalo, agradecer a sua disponibilidade, agradecer a sua gentileza, e já pediram aqui para mim, publicamente, agradecer por você ter aceito e dizer que brevemente vamos ver na sua agenda, e até para atender aqui a hashtag Volta Ítalo, novamente aqui a participação do Ítalo, que é o chefe do Escritório de Educação do Unicef aqui no Brasil. Sou eu que agradeço. Obrigado. Sou eu que agradeço imensamente, Carlos, e os colegas, pelo carinho e pelos agradecimentos que eu estou vendo aqui no chat. Muito obrigado mesmo. Para nós é sempre um prazer e é nosso dever aqui, na verdade, é contribuir com isso. Então, já estou à disposição para voltar, para a gente conversar um pouco mais sobre outros assuntos que possam aparecer, além desse retorno seguro às escolas. Estamos à disposição. Muito obrigado e um bom dia para todo mundo. Que legal. Só para lembrar, amanhã a gente vai ter aqui a participação do Jean Rafael Tonci, que ele é coordenador de educação do CIEB, e ele vai falar um pouco sobre a emergência de competências digitais e a autoavaliação dos professores. Então, amanhã nós teremos este nosso compromisso diário aqui do PVE com o Rafael. Muito obrigado pela participação de todos. Novamente, obrigado, Ítalo. Um grande trabalho para você e toda a equipe. Dá um abraço em toda a equipe do Unicef, por favor. E Em breve teremos você aqui. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, gente. Obrigado. Bom dia. Até mais.